nossa meditação nessa manhã, lembrando das dualidades, eu quero convidar você então a ler comigo esse texto de Apocalipse. Apocalipse, ali no seu capítulo 5, versos 5 e 6, que é o texto que dará fluidez à nossa reflexão nesta manhã. Vamos ler juntos? Diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Iniciamos o mês de março, e nesse mês de março nós estamos usando as nossas devocionais e também vamos usar as meditações dos cultos para nos preparar, para preparar o nosso coração, para celebrarmos lá no começo do mês de abril a Páscoa cristã. Nessas reflexões que estamos passando para você, passando através dos cultos e das devocionais pelo celular, pelo WhatsApp, nós estamos relembrando a nossa fragilidade. Nós estamos relembrando uma realidade que está sobre nós, raça humana, sobre nós, a nossa fraqueza. Mas também nessa caminhada até a Páscoa cristã, estamos relembrando a graça salvadora, a graça redentora do nosso Deus. Graça esta revelada desde o Antigo Testamento. Por isso que eu costumo falar Páscoa cristã, mas temos a Páscoa judaica. Então, desde o Antigo Testamento, a graça salvadora, redentora de Deus está sendo revelada, mostrada por figuras, por histórias. Essa graça, ela se encarnou, se tornou vívida, real na pessoa de Jesus Cristo, que nós cantamos no nosso louvor: Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá. E eu quero meditar com você nesse culto da manhã. Então chamo a sua atenção para caminhar comigo sobre esta dualidade a respeito de Jesus. Dualidade que nós cantamos, que nós lemos desde o começo ali em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Dualidade expressa nesse texto que nós lemos, onde vemos Jesus sendo colocado como leão, mas também como um cordeiro. Na natureza, o leão é o predador, o cordeiro é a presa. E Jesus Cristo é colocado como esse forte e fraco. No texto que nós lemos em Apocalipse, todo o contexto do capítulo 5 é importante. Se você puder ler na sua casa e não ficar preso nessas imagens maravilhosas, sobrenaturais, mas focar no principal que nós queremos pensar e refletir com você nessa manhã. Em Jesus Cristo ali, sendo descrito como o leão da tribo de Judá, esperança de Israel, mas também como aquele cordeiro que, olhando para ele foi imolado, ele foi morto. Essa primeira referência de leão da tribo de Judá nos remete lá no Antigo Testamento, numa profecia dita por Jacó sobre a descendência de um de seus filhos, Judá. Isso está lá em Gênesis capítulo 49, verso 9 e 10, especificamente, mas é mais o contexto do capítulo 49. E a segunda referência, o cordeiro como que foi imolado, morto, diz respeito àquela figura do cordeiro do sacrifício. Voltando ali no Antigo Testamento, é o cordeiro pascal. Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 13, que mostra ali o início da Páscoa judaica e toda a prefiguração que aponta para Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Então, caminha comigo aí, a partir de João, Apocalipse capítulo 5, verso 5, nós vamos ter que voltar lá em Gênesis, capítulo 49, porque se Apocalipse 5, foi João que escreveu Apocalipse, se Apocalipse 5 fala do leão da tribo de Judá, eu tenho que ir para essa referência. Gênesis capítulo 49, verso 8 a 12, é pequeno esse texto, eu vou ler, você pode me acompanhar. Nos fala desse momento em que surgiu
essa figura, ou esse termo, o leão que vem da tribo de Judá, ou da descendência de Judá. Acompanhe só o que está acontecendo ali. Diz assim no verso 8, Gênesis 49, Judá, palavras de Jacó, hein? Teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a sua cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-te e deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho de sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Uma oração feita sobre um filho, mas com dizeres lá do Oriente Médio, que para nós hoje parece que não tem muito sentido, né? Mas vamos lembrar a história? Lembra comigo a história. Em seu leito de morte, Jacó chama os seus filhos e começa a profetizar sobre os seus filhos. Profecia aqui quer dizer uma bênção que Deus está revelando para Jacó, que vai alcançar os seus filhos, que vai agir sobre a vida dos seus filhos, ou melhor dizendo, uma ação divina sobre o futuro dos seus filhos e a descendência dos seus filhos. Por isso, nessa profecia, você vê aqui palavras de ascendência, de crescimento, mas também de morte. Palavras que indicam prosperidade, mas também empobrecimento. Para alguns filhos, o futuro seria um futuro cheio de violência e de tristeza. Mas para outros filhos, Jacó fala de um futuro de notoriedade, fama e vitória. Especialmente para Judá, o quarto filho de Jacó, Jacó fala que o futuro dele, da descendência dele, seria de nobreza, realeza. Judá e a sua descendência será estimado por todos os seus irmãos. A indicação está no verso 8. Os teus irmãos te exaltarão, te louvarão, tanto que eles se curvarão diante de ti. Judá e sua descendência terá um reino, ou seja, será uma tribo de reis. E esse reino será duradouro, será imutável. Primeira parte do verso A. O cetro, que é próprio de um rei, não se apartará de Judá. Judá e sua descendência receberá tributos, obediência de outras nações. A última parte do verso 10. A ele as nações obedecerão. Olha o que Jacó está falando de Judá e a sua descendência. E ele, Judá e sua descendência, terá um reino de imensa abundância. Dita nessas palavras aí do versículo 11 e 12. E especialmente esse versículo 11 e 12 fala dessa abundância, dessa riqueza. Pensa comigo. Hoje não, mas lá na antiguidade, em razão das videiras necessitarem de muita atenção e cuidado, lá nas terras da Palestina, o vinho, produto da videira, era algo luxuoso, era um objeto de luxo, principalmente para os povos nômades, ou seja, que não tinham uma terra, que viviam em caminhada constante, não tinham tempo de parar e ficar cuidando de uma videira. Então, no mundo antigo, essa visão de videira é algo que tem que ser cuidado, bem cuidado, tratado. Nem todos podiam ter esse luxo de terem terras para terem videiras e cuidarem e terem água. Mas Jacó diz que sob o reinado de Judá haveria tanta abundância de vinhedos que qualquer pessoa, teria o luxo de amarrar o seu jumento em qualquer videira que estivesse cheia de cachos de uvas. Por quê?
se aquela videira estragasse por causa do jumento comer ou derrubá-la, ele teria milhares de outras. Tão abundante seria isso na vida da tribo de Judá. Não somente isso, eles teriam tanto desse recurso luxuoso, que era o vinho, que eles poderiam lavar as suas próprias roupas no vinho. Nós diríamos hoje para nós, né? Você poderia usar como água, embora a água é um recurso também importante para nós, temos que tomar cuidado, né? Mas seria tão abundante que você poderia lavar suas roupas no vinho e nunca acabaria. Isso indica a abundância, a prosperidade, a riqueza do reino de Judá. Nada se esgotaria. Assim, verso 9, olhando para Judá e o reino de Judá, essa figura é uma figura forte, vitoriosa, que impõe respeito, que impõe realeza. Por isso é chamado de leão. O descendente dessa tribo é o leão da tribo de Judá. Surgiu essa figura então do leão da tribo de Judá, referindo-se, aplicado ao Messias, o rei salvador, que haveria de vir da tribo de Judá, para salvar o seu povo, para trazer toda essa riqueza, essa realeza ao seu povo. Mais firmado ficou ainda com o rei Davi, que é considerado o melhor rei, o maior de todos os reis da tribo de Israel. Por isso que diz que o Messias também vem da descendência de Davi. Mas qual é a tribo de Davi? Judá. Judá. Ele não vem da tribo sacerdotal Levi, ele vem da tribo de Judá. O rei é da tribo de Judá, o governo é da tribo de Judá. Então o texto de Apocalipse que nós lemos faz essa ligação: o leão da tribo de Judá e o cordeiro vitorioso. Opa, o contexto aí fala de um cordeiro que é vitorioso. Tanto que no versículo 5 diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele é vitorioso, ele é digno de abrir o livro e seus 7 selos. Então, não queira entender, eu quero me aprofundar nos 7 selos. Não, se aprofunde nessa realidade. O leão da tribo de Judá, aquele que é o cordeiro, ele é vencedor, ele é digno. E toda essa dignidade e realeza continua no capítulo 5 de Apocalipse. Na visão de João, então, o leão de Judá está entronizado. E esta visão, ela é justaposta com o cordeiro vitorioso, que também é digno de ser entronizado, adorado. Um exemplo, olha o versículo 12 aí de Apocalipse 5. Versículo 12 de Apocalipse 5, João fala de um cântico que está sendo entoado, uma adoração que está sendo feita ao cordeiro, e esse cordeiro está sendo vitorioso, entronizado, e ele é totalmente digno. Verso 12 de Apocalipse 5: proclamar em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, mas ele é digno de receber o que? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Notou que lá, quando Jacó está abençoando Judá, ele está falando tudo isso para Judá: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, apontando então para o leão da tribo de Judá, o cordeiro vitorioso, digno. Mas olha a dualidade aí, olha o contraponto. Esse cordeiro, ele tem outra particularidade: ele foi morto. Jacó não fala que o leão seria morto, fala que ninguém acordaria o leão. Quem tem coragem de acordar o leão? Não. Mas aqui João fala: mas esse é cordeiro, e é um cordeiro que foi morto, foi imolado, foi sacrificado. O outro cântico aí, no capítulo 5 de João, verso 9, entoaram um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos. Por quê? Porque fostes morto. Não porque agistes como um leão que destrói, que... Opa, peraí, é leão, mas agora é a presa. Foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Esta figura do cordeiro morto nos leva para onde?
lá para o Antigo Testamento novamente. Lembre-se, lá com Jacó, orando pelos seus filhos, você tem o povo entrando no Egito, vivendo no Egito, e em 400 anos, o que aconteceu com esse povo? Foi escravizado, se tornou escravo, se tornou propriedade de quem? Do faraó, como todo o povo do Egito era. Todo o povo do Egito era escravo de quem? De faraó. Todos eram escravos ali. E esses eram os piores escravos ainda, os mais escravos dos escravos. Mas o que acontece nesses 400 anos? O povo clama a Deus e Deus os ouve. E Deus vem para libertá-los. E no dia da libertação, existe uma figura, uma marca. Qual é a marca? O leão poderoso que vai destruir todos? Não. O cordeiro que vai ser imolado. O que você tem aí no capítulo 12 de Êxodo? No dia da libertação do povo de Deus? A Páscoa judaica. Êxodo capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Olha o que está escrito lá, só para você relembrar o começo da Páscoa. E as ideias aí que vão lembrar do cordeiro imolado, para nós voltarmos para João 5. Êxodo 12, verso 1, 2 e 3 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Olha a importância deste momento. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Como você se lembra? Espero que você lembre aí do relato todo da Páscoa. Se não, leia o capítulo 12 de Êxodo. O relato da Páscoa, com a qual Israel começa a sua saída do Egito, a sua passagem da escravidão para a liberdade, e de muitas maneiras essa história é a história central do Antigo Testamento. Ela vai ser contada, relembrada, comemorada ano após ano, devido à importância deste momento no meio do povo de Deus. Por um lado, a história da Páscoa é uma lembrança de que, a menos que Deus olhe para nós e intervenha na nossa história, e nos proteja, e nos salve, e nos liberte, nós vamos estar na mesma condição de todos os outros seres humanos, não importam quem sejam. A menos que Deus olhe para nós, escute nosso clamor e venha, ai de nós, se Deus não fizer isso. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma criação rebelde. Nós fazemos parte de uma criação que está debaixo do julgamento de Deus, aonde Deus manda as suas pragas. Nós fazemos parte de uma humanidade escrava e condenada por Deus. Isto que eu estou dizendo faz parte dessa identidade que nós temos de seres humanos caídos em pecado. E se nós não estivermos conscientes desta nossa condição de escravos, nós não vamos clamar por libertação, vamos continuar sendo escravos. E se nós não tivermos consciência que somos escravizados de maneira horrível, nós não temos como andar em verdadeira humildade perante Deus e perante o nosso próximo. E aí então vem aquela caminhada do povo no deserto, e cada vez que foi arrogante, soberbo, se afastou de Deus. Cada vez que não foi humilde para reconhecer, nós somos pecadores, e é Deus que nos liberta, é Deus que nos perdoa, nós temos que caminhar com Deus, e obedecer a Deus, amando e amando o nosso próximo, que aí vem as leis dadas por Moisés. Se nós não tivermos essa consciência dos seres humanos caídos que nós somos, escravizados que somos, não temos como verdadeiramente caminhar em humildade com Deus e com o nosso semelhante. Por outro lado, o relato da Páscoa é uma lembrança de que a primeira coisa que Deus quer de nós é confiança, fé nele,
Então, se você ler o relato pós-Páscoa, o que Deus pede? Vocês vão ter que fazê-la, realizá-la uma vez por ano, nessa época. Vocês vão ter que, e até no próprio momento da Páscoa, Deus requer confiança nele. Confiem em mim, creiam em mim, obedeçam-me. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós confiemos em sua misericórdia. Ele está cuidando de nós. O terror noturno da noite da Páscoa, o terror da morte estava sobre todo o Egito. O que o povo tinha que fazer? Confiar que o anjo da morte está passando, mas Deus está conosco, Ele cuida de nós. É isso que Deus quer que nós confiemos nele. Especialmente estamos experimentando nessa época de pandemia. Deus quer que as nossas vidas demonstrem, através das nossas ações, dos nossos atos de obediência, o quanto nós confiamos nele. Eu mostro que eu confio em Deus, não por falar, mas por obedecer a sua voz, a sua palavra, o que ele me diz. Isso está muito claro ali na Páscoa, no momento que os israelitas, com fé e obediência, colocam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e ao mesmo tempo, à noite de madrugada, eles comem a refeição pascal, preparados para saírem do Egito, porque Deus essa noite vai nos libertar, porque essa foi a ordem de Deus, essa foi a palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, verso 7 e 11, eu vou ler para você. Olha o que Deus diz em Êxodo 12, 7 e 11. Diz o Senhor: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Eu tenho que estar dentro dessa casa, obediente ao Senhor Deus, confiante no Senhor, que o anjo da morte vai passar e não vai entrar. Verso 11: desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-la-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa do Senhor? É a obediência, é a fé. O Senhor está nos visitando. Ele disse que vai passar como anjo da morte, mas se eu obedecer e colocar o sangue do cordeiro na minha casa, aonde eu vivo, o anjo da morte não vai passar. E se eu obedecê-lo, estando preparado para sair como ele disse que vai fazer, essa é a minha esperança, a libertação. A hora que ele fala, eu já tenho que sair. Não tenho que sair correndo, colocando sandália e roupa, não. Eu tenho que estar preparado, vigiar e orar. Bem, a nossa vida está sendo caracterizada por esta fé e obediência no que Deus fala conosco. Como Ele falou no passado, através da sua palavra, a sua fé, a sua obediência está sendo caracterizada por isso. Ouço a palavra de Deus e obedeço a palavra de Deus com esperança. Se não está sendo, por que não? Porque ao caminharmos para a Páscoa, nós estamos lembrando, nesta manhã, nessa dualidade, Jesus, leão e cordeiro, que nos chama a caminhar em direção à Páscoa cristã. Quando você lê os evangelhos, você percebe que os evangelhos nos mostram que Jesus demonstra na sua vida, no seu caminhar, sua força divina, mas também a sua fraqueza humana. Jesus Cristo, Ele demonstra o seu senhorio, mas também, como Senhor, Ele está a serviço, Ele é um servo. Jesus Cristo manifesta o seu reino soberano, mas o seu reino soberano o leva a um sacrifício por nós. Esta é a Páscoa cristã. A Páscoa cristã nos conduz a essa dualidade, para que nós possamos perceber, notar, que em nossos momentos de quebrantamento, de tristeza, nos momentos que estamos passando dificuldade, é nesses momentos que Jesus experimentou por nós o quebrantamento. Para quê? Para que estejamos quebrantados com Ele? Não. Para que nós pudéssemos experimentar a abundância do reino dEle, a exaltação da glória dEle em nossa vida. Nós precisamos
na Páscoa cristã, então, notar que Jesus Cristo foi morto como um cordeiro, para que a nossa humilhação nós vivenciássemos a exaltação dele, a glória dele. Por isso, eu quero orar com você nessa manhã. E ao encerrar nosso culto, que nessa caminhada possamos perceber essa dualidade. Nós fracos somos fortes nele, porque ele, sendo forte, se fez fraco por nós. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. E assim encerramos esse culto da manhã. Senhor Jesus, como é maravilhosa a tua Páscoa, onde vemos que o Senhor reina não através de uma demonstração de poder, mas através do serviço. Reinas não através de uma exaltação, mas através da humilhação. Não através de poder, mas através de sacrifício. Esta é a tua Páscoa. Ajuda-nos, ó Cristo de Deus, Cordeiro Pascal, Leão da tribo de Judá, a ver que tu, sendo leão, te entregastes por cada um de nós, para ser morto como um cordeiro, para que a nossa humilhação, fraqueza, nela nós experimentemos tua força, a tua exaltação, Senhor. Ah, Senhor Jesus, ajuda-nos a sentir mais profundamente a nossa necessidade da tua misericórdia, a nossa necessidade da tua provisão, para que em humildade, em confiança e em obediência possamos te seguir, Jesus, possamos te servir com as nossas próprias vidas. Jesus, é em teu nome que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, uma boa semana. Se nós nos encontrarmos de novo, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro, quando Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.